Bem-vindos a mais um episódio do Luxologia, o podcast onde desmistificamos o mercado de luxo. E hoje, gente, a gente vai falar de um assunto muito bacana. Vamos falar de marcas, assim, super icônicas. E eu trouxe uma pessoa aqui que trabalha há muito tempo com o mercado de luxo. E ele vai contar pra gente todo esse contexto. Eu trouxe o meu convidado de hoje, é o André Banvart von A. É isso mesmo? Sim, exatamente. Exatamente, esse nome já começa com nome chique, né, André? É Sim. isso, né? E André, assim, uma pessoa que eu conheço de longa data, tem uma experiência vasta no mercado de luxo, já foi executivo da Rimowa, da Christoph, da Baccarat e agora a Strauss, certo, André? André, muito bem-vindo à Luxologia e como é que você quer contar essa história toda, assim, maravilhosa que você tem no mundo de luxo? Olá, Fabi. Obrigado pelo convite. Acho que é uma honra. Nós conhecemos já, como digo, há longa data. Trabalho nesse mercado já há alguns anos. Eu digo com marcas internacionais. Primeira vez que eu trabalho com uma marca brasileira, que apesar do nome parecer internacional, mas é Sim. brasileira, é genuinamente brasileira. Eu comecei minha carreira com joalheria. Depois eu fui ser executivo da Rimowa durante 5 anos. Nós abrimos 5 lojas no Brasil, uma fábrica. Disso eu saí, fui para estudar na França. Voltei como executivo da Christoph durante 5 anos. Trabalhei como um mercado completamente novo para mim, que é a mesa aposta, e foi muito interessante o aprendizado e trabalhar com francês, que é bem interessante, é um público bem interessante. Disso migrei para Baccarat, que é uma empresa irmã, a gente diz, de produto similar e do mesmo estilo de negócio, sendo francês. E há 1 ano e meio estou na Strauss, que foi um desafio que eu assumi com muita credibilidade, por ser uma marca muito importante brasileira, e principalmente porque a gente tem um mercado muito grande nacional, internacionalmente, para ser trabalhado, ser construído, dados os problemas que a gente vinha enfrentando com a Baccarat, por questão de negócios, de guerras, de mão de obra europeia, e nós estamos numa região brasileira onde tem muita mão de obra, então assim, a gente, uma coisa que isso para nós ajuda, apesar de hoje já começar a faltar, mas a gente tem uma mão de obra bacana. Então é um projeto que está começando, eu digo, a gente tem um projeto de uma marca muito, já com 40 anos, mas na mão do grupo há 5 anos e comigo há 1 ano e meio, e onde a gente já começou a fazer alguns movimentos para elevá-la a uma marca de luxo brasileira e internacional, principalmente, que eu enxergo que o brasileiro tem ele gosta muito do internacional, muitas vezes ele não valoriza o brasileiro. Sim. E isso é uma coisa que lá fora eu faço muita questão, eu falo nos meus estandes, a gente coloca a bandeira brasileira, e foi uma coisa muito interessante que eu falei, vamos pôr bandeira brasileira, vamos falar que é Brasil, e aí começam a vir as pessoas internacionais, as pessoas não reconhecem a bandeira brasileira, então agora eu escrevo que é o Brasil, então a gente tem que entender o mercado. Não reconhece a bandeira brasileira? 90% das que pessoas loucura, não sabia não disso. reconhecem. Eu falo, porque você põe a bandeira do Afeganistão, você não sabe como que é. Sim. Então é uma coisa que foi muito interessante, porque eu falei muito, eu quero ter bandeira brasileira, e quando você fala, a pessoa olha e fala, não, é do Brasil, daí a pessoa olha para você, mas onde é o Brasil? Mas isso, você sabia que no Brasil não é marca alemã? Não, é brasileira. Então acho que isso para nós, eu falo, é muito importante, essa questão do Brasil no luxo, o Brasil no trabalho de uma marca e uma construção de uma marca. Eu acho que isso é bem importante e estou muito feliz com esse desafio. Muito bom. Gente, uma história incrível e a gente vai falar um pouquinho mais sobre os desafios de uma marca de luxo brasileira, que eu acho que isso é muito importante, porque você falou, a gente linka automaticamente as marcas internacionais. Não tem como, né? Mas antes disso, André, seguinte, na sua opinião, o que define o DNA de uma marca de luxo, né? Assim, o que é o conceito que influencia para que isso é uma marca de luxo? Assim, o DNA eu acho que é o sangue que corre na empresa. Eu acho que isso é muito importante e mais interessante é se analisar o grupo LVMH, como ele consegue dividir um grupo só, consegue ter tantas marcas diferentes. Vamos dizer, como eu falo, a gente muitas vezes trabalha para a marca, mas trabalha com a marca, mas não para a marca. É muitas vezes para o executivo. Então, acho que assim, o DNA é o que circula no sangue das pessoas, que circula no executivo, no diretor da marca, no marketing e no produto. Eu acho que assim é o que que é mais difícil de se conquistar, principalmente
do seu colaborador e você mostrar isso para o mercado entender o que é o seu propósito, o que você quer mostrar, o que você quer vender, o que você quer distribuir com as pessoas. Então, assim, eu falo, é o sangue da empresa, que como a gente sabe, o sangue é muito importante e as pessoas têm que entender de como isso vai ser diluído ao longo da história Uhum. da marca e do produto, E principalmente. eu acho que você falou uma palavra que é super importante no luxo, que é o propósito, Sim, que é o né? propósito. Porque assim, eu acho que agora, de uns anos para cá, tem uma moda, né, no marketing de falar, as empresas precisam ter propósito. Sim, precisa, é fundamental. Empresa que não tem propósito tá fadada a morrer, né? Mas o luxo sempre teve propósito, E principalmente desde sempre, né? e o luxo, ele não estuda o mercado para saber o que ele vai lançar. Ele lança o que as pessoas muitas vezes não precisam, ou não almejam, não achavam que precisavam, e ele consegue conquistar isso da pessoa. Exato. Porque você vai no cerne, o seu DNA, a pessoa hoje consumir uma joia Van Cleef, ou consumir uma bijuteria, são, a função é a mesma, os dois brilham, mas a Sim, função é completamente, o DNA é completamente diferente de uma marca que exato, você sabe que exato. demorou tipo, 50, 100 horas para ser Sim, feito um colar, um anel, ao passo que sim, a bijuteria demorou 2 horas, ou exatamente. muitas vezes minutos. Então, assim, acho Minutos, que isso define muito o DNA de uma marca para mostrar para o mercado e define também quem compra e quem consome esse produto. Sim, Que sim. também a gente sabe que são as pessoas muitas vezes que têm o dinheiro, mas as pessoas que têm bom gosto, que conhecem, que a gente fala, é o dinheiro que está circulando por aí. E não é só o dinheiro, né? Tá muito longe de ser só o dinheiro, né? Eu falo, exatamente, eu falo dinheiro e você, como eu falo assim, as grandes marcas, muitas vezes, por que que as pessoas gostam de logotipo, monograma? Porque talvez ela não poderia consumir isso no passado e hoje ela consegue consumir, então ela tem Sim, que mostrar. é uma Então, necessidade de mostrar. e o Sim, Quiet Luxury vem para mudar um pouco isso, que é totalmente. assim, a gente percebe, mas Uhum. isso é quando a pessoa já passou daquela fase Ela de. passou essa fase. Eu falo que eu tinha um chefe que falava assim, quando você tem os 30 centímetros, faz muita diferença. Quem que eu perguntei, mas por que 30 centímetros? É a distância do chão no berço. Então, é o que faz a diferença Muito bom. numa pessoa que nasceu nesse Que nasceu mercado, nesse que sempre mercado. consumiu isso, que sempre viajou de executivo primeira classe, sempre esteve em bons hotéis, Que é a restaurantes na sua Europa. natureza. Então, ela está acostumada a isso. E Sim. existe o cliente, que também é importante, que ganhou dinheiro de alguma forma, e E hoje que ele quer precisa consumir, mostrar. Ele precisa exatamente. mostrar E o isso. luxo, eu falo, o luxo não é isso. O luxo não é você focar nessas pessoas. As pessoas são importantes porque pagam conta e nós, como executivos de uma marca, a gente tem que pagar conta. Eu falo, Sim. beber champanhe, comer caviar e tá bonito num evento é muito fantástico, mas isso é o 0 ponto alguma coisa Sim. do No negócio. final do dia você tem que pagar a conta. Exatamente, tem que fazer a coisa acontecer, você tem um budget, você tem uma projeção, você tem planejamento, E você tem que tudo está trabalhar. desenhado ali. Existe muito essa coisa da glamorização de quem trabalha no mercado de luxo, né? Ai, porque é só glamour. Enfim, eu já trabalhei, você trabalhou a vida inteira. Vai Hoje eu muito além. tô, hoje eu já tô mais do lado aqui da educação para o mercado de luxo, né? Mas eu tenho uma filha que trabalhou também já no mercado de luxo. E assim, ela falou, mãe, e você sabe bem disso, né? Não tem glamour nenhum por trás do É negócio, né? negócio, É sabe? negócio, É você ter exatamente. budget, é você acompanhar, você gastar conforme pode. Então, acho que isso é muito importante. E tudo isso eu falo, faz parte do luxo verdadeiro dos executivos e as marcas que a gente faz, assim, que é a parte de apresentação, que é uma loja fantástica, um ambiente Óbvio. muito Mas aí bacana, faz parte do contexto do que luxo. a pessoa está pagando e ela espera o mínimo. Minimamente é o É que você isso, espera. exatamente. Muito bom. Bom, o seguinte, André, quando a gente pensa em luxo, quando a gente pensa numa experiência de luxo, né, o consumidor, como é que você acabou de falar isso, ele é muito mais do que o produto em si, Sim, eu falo né? exatamente assim, uma loja, por que que a gente tem que ter lojas flagships, boutique, maison? Porque eu falo, o mais importante, a marca, muitas vezes, a pessoa que faz o designer, o marketing, o executivo, planejam muita coisa. Eles desenham, eles ficam no Uhum, computador, eles ficam criando, eles saem para buscar. Aí você desenha tudo aquilo está pronto, tem que colocar no mercado. sim, Aí como você vai apresentar isso para o cliente? Acho que isso é muito, eu falo, a loja, o vendedor muitas vezes é mais importante que o designer, porque é sim, ele que vai vender a peça, sim. é ele que vai ter a conexão da marca. Eu acho que isso é Uhum, muito, eu sempre falo muito para os meus
os colaboradores, vocês são a peça mais importante ali dentro, porque assim, a experiência que o cliente vai ter de ser bem atendido, de estar num ambiente limpo, organizado, tipo, a pessoa ela tem que se sentir a melhor coisa que ela fez na vida. Sim, Hoje você ir numa joalheria, gastar uns 50 mil reais para comprar uma joia, você ir para casa, você achar, putz, que legal, eu comprei um fantástico. sim. Não a questão financeira, e sim o O prazer de você ser bem prazer. atendido, É. de você estar num ambiente bacana. Acho que isso é muito importante. Isso vai muito além de você ir lá comprar, como hoje eu falo, a internet, você sabe, é um trabalho muito complicado, mas assim, como você conseguir trazer isso para a realidade de uma internet, muitas vezes para a geração nova, Sim. como é que você consegue fazer isso? Como você consegue criar ambientes que as pessoas entendam o que você está vendendo e o valor agregado? Então, acho que assim, a experiência cada vez mais, eu acho que vai ser o divisor de E, águas e eu no acho. contato de Exato. cliente E e eu acho que é marca. por isso que o luxo demorou um pouco para ir para o digital, Sim. né? Porque o luxo E ele precisa vai, mas ele disso. continua. Sim, Ele vai continuar na loja física, ele vai continuar nas grandes maisons. A gente vê o movimento das grandes marcas em construir ambientes, em participar de eventos muito grandes para marcar a marca, que sim, é muito sim, importante. sim. Porque E, assim, o digital é importante para essa nova geração, que a gente não sabe como vai ser daqui 5, 10, 20 anos, é, como nossos filhos vão consumir isso. exato. E a gente falando de Brasil, como a gente estava falando, o Brasil tem a visão de luxo muito distorcida de uma Uhum. Europa, de um país mais maduro. Aqui a gente quase se arruma para ir no shopping. Lá ele sai do jeito que está, entra numa loja, consome, vai, compra. Exato, exato. Então acho que é bem interessante. Então, É. assim, e o brasileiro, eu falo, por que o brasileiro muitas vezes não compra um relógio lá fora? Hoje em dia está preço muito similar, mas no passado, por que ele não consumia tanto lá fora e preferia comprar aqui no Brasil, mesmo sendo mais caro? Quando ele chegava lá, ele não sabia falar inglês. Principalmente novo, Uhum. esse dinheiro mais jovem. Ele não Sim, tinha ele sim, não conseguia ter experiência. sim, Ou sim. ele via de uma fila, que nem você vê em lojas, que tem fila para entrar, e fala, mas eu no Brasil sou atendido assim, por que eu vou ficar numa fila Para que eu vou ficar em aqui? fila? É, Então, assim, eu falo, isso é muito interessante, o brasileiro é muito isso. Ele sim, gosta de ser bajulado, de ser bem tratado, que sim, muitas vezes o europeu ele não gosta porque ele não está acostumado. Nós estamos acostumados. é, Nós somos um país colonialista. Nós somos um país que sim. trabalhou, teve colônia, que teve os impérios, e teve os coronéis. Então, acho que isso tudo faz parte do estilo de negócio no Brasil, que o europeu muitas vezes não enxergava e hoje enxerga como importante para o nosso negócio. Sim, Por que as sim, marcas vieram todo para o Brasil? Antigamente, no começo, a gente trabalha naquela época, que eram famílias que tinham certas marcas, o tempo de Daslu, depois outras sim, famílias importantes que tinham as aham, marcas. sim, Porque eles não sabiam tratar com o Brasil, eles não entendiam como era o negócio, como que era uhum, o pagamento parcelado. Eu é. lembro, eu passava por auditoria, mas como que você vendeu 5 milhões e você recebeu 1,5 milhão? Cadê o resto? Passei tanto por isso em empresa também. Vai explicar para os Cadê o gringos resto? como é que como assim Dia parcela, 5 né? tem que estar o dinheiro na Aonde conta. que está o dinheiro na conta? É. Eu falo, então isso, para essas marcas, e hoje, logicamente, com toda a mudança, mas assim, essas famílias importantes, a gente conhece alguns sobrenomes, abriram esse mercado, Sim, sabe? sim, tem uma importância E gigantesca. hoje Ah, praticamente não tem nenhuma mais família com uma grande marca. As marcas estão todas aqui. sim, Vieram executivos, sim, vieram. sim. Porque é importante esse cuidado, né? Não, e cidades como São Paulo, né? Pouco Rio, mas principalmente São Paulo, não deixa nada a desejar a Qualquer qualquer capital do mundo. qualquer capital do mundo em Com relação ao certeza. luxo, Com né? Nós certeza. temos tudo. E aí, quando a gente fala de luxo, a gente está falando de luxo em todos os sentidos, né? A gente tem uma das maiores frotas de helicóptero do mundo. Nós temos brasileiros, né? A gente tem Embraer que faz Sim, jatinhos, né? Para assim, tive a oportunidade de conhecer semana passada uma pessoa que desenhava os jatinhos e fazia toda a parte, né, de ajudar as pessoas que faziam toda a parte de design interno dos jatinhos particulares de várias pessoas estrangeiras, né? sim, Então, assim, e a gente está fazendo, brasileiro, sim. né? E a gente não dá valor para isso, E eu falo, né? e o serviço, tipo, o Brasil hoje, a gente tinha um hotel, para falar em serviço, o Emiliano, o Fazano, que eram hotéis Sim, famosos, sim, e de repente chegou completamente diferente o Rosenut, sim, que mudou completamente o conceito da caixinha, aquilo é completamente sustentável, tem uma outra, assim, eu falo, é, a gente fala, acho que não cabia isso em São Paulo. Hoje você vê,
ele está lotado, você vai lá almoçar, você vai jantar, exato, você fica exato. hospedado, todo Não, mundo é uma delícia de lugar. exatamente, como outros que estão vindo nesse mesmo estilo, porque o mundo está mudando, a gente tem que acompanhar. E Sim. foi muito sábia da linha deles, de assim, eu acho que isso mostra que o luxo não é só aquela caixinha quadradinha fechada, não, ele vai muito além, a sustentabilidade vai muito além disso. Exatamente. Vamos lá. Bom, a autenticidade, ela é a palavra, acho que é a palavra-chave do mercado de luxo. Também, né? Mas quando a gente fala muito sobre isso aqui no podcast, de você, como você falou, de você ter o seu DNA, essa autenticidade, eu acho que isso é super importante. Mas como você vê essa importância dessa autenticidade na construção de uma marca de luxo? Dentro desse storytelling que a gente estava falando, sabe, desse contexto. E como é que você equilibra isso que você estava falando agora, que é a tradição com a inovação? Como é que Sim. as marcas não podem ficar um pouco esquizofrênicas, assim? Estão, né? Eu diria que estão. A gente está nesse momento, a autenticidade eu acho que é o que gere e o que dá longevidade para a marca. É muito importante a gente entender que você, como você contar a verdade, você conta ela de trás para frente, feito para trás, a mentira você conta uma vez, não sabe contar duas. Então acho que isso é muito o produto, ele tem uma longa, porque a marca de luxo geralmente ela não tem 2 anos, 1 ano. Existem essas Exato. novas que vão surgindo, mas se a gente pegar as tradicionais, que são 99, Centenárias. todas centenárias, que têm uma autenticidade, porque ela conseguiu manter isso, e ela conseguiu falar de volta um DNA de mostrar para as pessoas e conseguiu levar isso em adiante. E autenticidade de quê? Não é só no marketing, é no produto, é no acabamento, é na entrega, é no pós-venda, que eu acho que isso é Sim, muito importante. sim. Então, assim, isso tudo cria-se um negócio que dá, no final, a autenticidade disso. E muitas pessoas acham que comprar produtos falsificados é a mesma coisa. Com certeza não é. Porque, assim, é um outro assunto que dá muita conversa. Oxa, vamos colocar um outro podcast só para a gente falar sobre isso. Sim, mas assim, a autenticidade, eu falo, ela vem da herança, vem do que a marca passou nesses anos. Nós tivemos guerras, tivemos reis, reinados, e essas Sim, marcas passaram por tudo isso sim, e se mantiveram por quê? Por uma autenticidade, sim. por acreditar num projeto, num produto ou num serviço e conseguir você num restaurante em Paris de 1860. É incrível. Sabe? E continua igual. É. Quantas pessoas, quantas gerações, quantos E donos eu acho passaram que por para mim, assim, eu adoro história e eu acho que o que mais me fascina no luxo é essa ligação do luxo com a cultura antiga, com a arte de alguma forma, Sim, né? que faz Tá parte. sempre faz parte, mas principalmente dessa oportunidade que a gente tem de viver determinadas coisas que eram vividas da mesma forma Sim, há há tantos anos. séculos atrás. Como você falou, por exemplo, a gastronomia, que você falou, né, do restaurante. Eu tive a oportunidade de ir num restaurante, não sei se você é suíço, né? Não sei se você teve a oportunidade já de ir em Berna, num restaurante que chama Kornhaus Keller. Sim, Keller, sim. É sensacional, é um restaurante que era na época da Idade Média, né, Que um vem. celeiro. Exatamente, o Keller, para ter um espaço. Exatamente, era um celeiro, e nesse celeiro paravam lá as carroças, né, as pessoas paravam para pegar o leite da vaca, né, e Exatamente. tudo mais. Aquilo foi vindo, e hoje, a gente está em 2024, é um restaurante Sim, e assim, que maravilhoso, que mantém todas as paredes pintadas. Aquilo é fantástico, Por isso que a gente né? fala, o luxo não é só custa caro. Não, O luxo vai não. muito além. No nosso que trabalhamos, a gente fala assim, vai muito além disso. A Exato. experiência, você ter esse norte, e você falou inovação. Como é que o luxo vai inovar? Eu fico pensando muitas vezes assim, eu estou numa fase hoje, assim, como que ela vai buscar materiais especiais, juntando a sustentabilidade, mas assim, acho que a inovação vem muito de você buscar pessoas que estão vivendo essa época para te ajudar ou num desenho, ou num material diferente, ou assim, numa entrega diferente. Eu vejo hoje as entregas, a gente compra uma coisa que seja, você quer receber no mesmo dia, Sim. então a gente, tipo, inovação numa entrega, numa embalagem, com perfume que você abre, então tudo isso faz parte Sim. do mercado. Nós E o sou luxo exigido por tá isso. diretamente ligado à tecnologia e inovação. Sim, e precisa. Principalmente quando a gente fala de sustentabilidade, como você estava Exatamente. falando.
E principalmente as marcas tradicionais já têm programas incríveis de sustentabilidade, mas aonde é investido, aí vamos voltar para o negócio, não é? Sim. Milhões, né, em inovação, porque cada vez mais é necessário substituir o A couro que linha, não é o couro da vaca, substituir, ter um material da mesma ter o qualidade. material dentro da mesma qualidade, né? Que você é um outro couro, mas a qualidade é igual, vai durar os mesmos anos. A mão de obra É, escrava, que muitas vezes a gente nem sabe, exato. as marcas nem sabiam de onde vinha aquilo, e É, aquilo é muito importante. Então, assim, tudo isso eu falo, é uma inovação, você conseguir, tipo, acompanhar desde que a coisa, o algodão foi plantado até de fazer o tecido da camisa que você vai comprar. é, Isso eu falo, o inovação blockchain, né? Que é super que é bacana, que é muito a importante. rastreabilidade do Isso produto é de uma luxo. inovação que cada vez mais vai Uhum, acontecer. A gente vê assim, um relógio Rolex tem isso há muitos anos, porque é uma questão de marca, mas assim, hoje em dia não é só mais o Rolex que tem o número que você sabe quem comprou, onde está. Muitas vezes um tecido básico que você está sim, comprando uma camiseta que é rastreável. Isso exato, eu falo, isso exato. eu falo, é uma inovação que para nós hoje, talvez para daqui 5 anos, não é mais inovação, é o Sim, mínimo que as marcas que podem é oferecer. exato, Mas para exato. nós hoje, eu acho que isso é muito importante, e como acompanhar isso, como você colocar isso nessas marcas, grandes marcas, Aham. como um grupo grande consegue inserir isso dentro da É, DNA dela. e é importante porque alguém precisa levantar a mão e começar a Sim, fazer, né? sim, E você pegar, por exemplo, na moda, acho que tem uns bons anos, não me recordo exatamente quando foi, mas já tem uns bons anos, que a Gucci foi uma marca que levantou a mão e falou assim: eu não faço mais nada com pele de animal ou com sim. coisa, né, desse sentido. E aí foi um escândalo na indústria da moda, que, pelo amor de Deus, a A Gucci, pele né, vinha enfim, tão que famosa. fazia tanta coisa nesse sentido e levantou a mão e falou: não faço mais. E aí foi super importante, porque aí um monte de marca veio Vão atrás, vir, e vão vir, né? e terão de vir para ter Tem que vir. autenticidade e para ter longevidade. Acho que isso é muito Exato. importante. Porque assim, é o que você falou, independente de qualquer coisa, o público mudou, né? Sim, está mudando. E Eu aí falo, eu não vou aceitar mais da mesma maneira, né? hoje, que as pessoas que consomem, que a gente fala de 40, 60, 70, 80 anos, é um consumo. Existe o novo que consome de 18, 20, 25, 30 anos, ele consome de maneira completamente diferente. Completamente Ele não vai diferente. mais numa loja, que a gente estava falando da experiência de loja, ele não vai mais na loja e para escolher uma coisa. Fala, não, ele vai receber na casa dele. Sim, Ele gostou, gostou, não gostou, sim. devolve. Então, assim, como você vai levar isso? Eu lembro quando a Rimowa, eu me lembro, quando a Aham. Rimowa começou no Brasil, como que a gente falava assim, mala é uma coisa que, na casa Rimowa, custava caro, Sim. e aí as pessoas iam comprar a primeira viagem, estourava, quebrava. Uhum, Como eu uhum. pensava, como a gente conseguia conquistar esse cliente? A gente começou a ensinar a arrumar malas. Contratamos butlers e pessoas de hotéis para poder ensinar as pessoas a arrumar Sim, sim. mala. Isso foi um começo. Eu cheguei a algumas marcas que eu conhecia, a gente começou, tipo, hoje muito mais comum, mas é que estava começando naquela época, vamos mandar as roupas para a pessoa vestir. Eu lembro, uma família muito tradicional do Rio de Janeiro, dono de uma rede de televisão, que não ia no shopping. Então as Uhum. marcas mandavam as roupas para Pra eles casa das na casa pessoas. deles. Isso Aham. já na década de 2000 e alguma coisa. E eu falei, vamos mandar na Rimowa, dentro da mala. Então, era como a gente tinha para chegar no cliente. Sim, Então, eu acho que isso é muito importante, isso cada vez mais hoje, e hoje isso é comum sim. nas marcas, as pessoas não terem tempo de ficarem saindo, então acho que isso tem muito para fazer ainda, mas eu acho Tem. que isso é muito bem interessante. Muito bom, muito bom. Bom, e aí, pegando um pouco esse fio também na meada que você estava falando aí, falar um pouquinho mais de sustentabilidade, como é que, por exemplo, agora você está numa marca, né, como você falou, brasileira, uma marca que tem um posicionamento de luxo e você está construindo, né, esse entendimento para o público, né? E como é que se entende a sustentabilidade assim, já nessa construção, agora na É, largada? Como que exatamente. é isso? Eu digo isso, é o cerne. A gente hoje, eu falo, isso vai fazer parte do DNA das empresas. Uhum, Nós fazemos cristal, uhum, principalmente nosso carro-chefe é cristal. E o nosso problema, tipo, eu consumo gás 24 horas por dia, 30 dias por mês. Eu tenho 1.500 graus para derreter areia para sim, virar o sim, cristal. sim. Então, assim, como que a gente hoje usa gás natural? Ou seja, assim, com filtros que é zero poluente, não polui nada. Então, assim, a questão de Uhum, poluição é zero. Mas, assim, o que acontece? Muitas vezes o nosso produto,
50% do que produz é segunda linha. Se ele é incolor, eu derreto e faço de novo. Sim. Se ele é colorido, como diz o meu gerente de fábrica, hoje se eu derreter 10 quilos de cristal verde com azul, vai sair cinza. Amanhã vai sair azulado. Não existe uma tonalidade. Então a gente está numa discussão já há um ano e como a gente fazer isso. Então a gente criou, nós estamos criando agora uma linha que chama linha reciclável sustentável, que vai ser linha, como a gente fala assim, vou fazer 1000 taças daquela cor, não vai ter mais. Porque se eu juntar hoje a mesma quantidade de produto que eu juntei para derreter e fazer aquilo, não vai ser a mesma cor. E o luxo muitas vezes exige o padrão. Padrão, Padrão muito. Então a gente então a gente sair desse, eu vou ter o padrão, mantenho o padrão, porque o meu 50% sim, padrão, vai ser do alto porque é padrão. exigido, Sim. porque a marca volta à autenticidade, ela tem que ser Sim, autêntica, não posso sim. entregar um produto que eu falo que eu entreguei para um produto diferente, mas essa sustentabilidade de como fazer essas linhas periódicas, assim, peças que não vão ter Que era um mais. desperdício, né? Exatamente. Hoje a gente vai inaugurar uma loja daqui de um período para frente, todo o piso é de cristal reciclado. Que A gente bacana. jogou no chão, foi um trabalho bem complicado, mas para mostrar que aquilo tem utilidade. Tem utilidade. E vai ter utilidade. Você recicla de alguma maneira, exatamente, né? Então, assim, isso eu digo hoje no meu mercado, mas assim, no mercado geral, a sustentabilidade, como eu falo, vai ser muito importante daqui para frente. Questão de materiais, de desperdício. Assim, hoje você faz uma bolsa, o que você faz com retalho? Com retalho. Você tem que ter um fim para aquilo. Assim, Sim, nada pode sim. ser mais jogado no lixo. Então, acho que assim, a questão de produtos químicos nas águas, que isso muitas vezes tem para lá, na questão da Christopher, poder tirar a gordura. Então, como isso é tratado? Tudo isso está na marca, está dentro da marca e se investe hoje um bom dinheiro para poder entender como fazer. E como traduzir isso para o cliente entender. Sim. Muitas vezes você faz internamente, eu troquei todas as luzes para LED, vou gastar 20% menos de energia. Isso você fez, nada mais que a sua obrigação. Sim, Mas você tem que mostrar, como vai mostrar isso para o cliente final? Como você mostrar isso para a comunidade? Como que as pessoas vão receber essa informação? Então, acho que isso cada vez mais é importante e vai ser importante para as marcas, não só do luxo, mas nós principalmente, porque a gente gasta-se mais em tudo, em material, em tudo. Tem que ser farturoso, porque aquilo o mercado exige, mas então a gente tem que ter um cuidado muito especial disso. E aí, quando você trabalhou em marcas, assim, que tem perfis diferentes, né, no sentido de história, tradição e tudo nação, né, que faz alemão é um jeito, toda a francês é outro, diferença. brasileiro Só é quem já outro. trabalhou com diferentes povos entende isso, né, enfim. E como é que você vê essa diferença da construção do branding diário, né? Porque assim, o branding, o storytelling já tem lá, né? Dessas marcas. Mas como é que você mantém isso aceso diariamente? Quais são as diferenças que você vê? E como é que se comunica para esse público, não só o público tradicional, mas o público jovem também que está vindo? Porque você fez um comentário, e eu me lembrei de uma série que está super, né, em alta, que é Emily in Paris. Sim. Né? E a última temporada agora, não sei se você chegou a ver, eles trouxeram Baccarat. E eu acho que Christopher também, enfim. Marcas que são, assim, como nós falamos, super centenárias, que tem um público teoricamente mais velho, né? Um público-alvo mais velho, para uma série teen. Sim, completamente teen. Completamente teen. E aí, quando eu vi aquilo, eu falei, gente, olha que genial dessas marcas, assim, conversando numa série que está super em alta no mundo, né? E apresentando essas marcas para as pessoas que não têm a menor noção do que é isso, né? Eu diria, o exemplo que a gente está vendo hoje da LVMH. Sim. Ela patrocinar Olimpíadas. Para um público que, do que assiste a Olimpíadas, talvez 5% é o cliente dela. Sim. E agora eu vi essa semana, ela vai patrocinar a Fórmula 1. Vai. Por que isso acontece? Por que esse movimento de uma marca tão grande? Porque ela precisa estar próximo do público dela e do aspirante. Eu acho que isso é bem importante a gente entender como que a marca movimenta nesse mundo e nessa história. E nossas marcas é a mesma coisa. Como é que você... Primeiro, eu falo, para trabalhar no mercado, você tem que amar. Sim. Você tem que acreditar naquilo.
Você entrou numa marca que você acredite, e nós como executivo, a gente tem que ser o transmissor disso, que a gente recebe isso geralmente num treinamento na matriz, Uhum. ou você é a matriz, ou você vai até a matriz, tem um treinamento, Sim. e você tem que passar isso para um time, muitas vezes de 5, 10, 20, 100, 200, 500 pessoas, e muitas vezes lá de baixo, o faxineiro não entende o que ele está fazendo lá dentro. Uhum. Eu falo hoje, na marca que eu estou trabalhando, na Strauss, a importância do artesão. Nossa, Nós isso. estamos montando agora uma loja. E o meu pedido foi, a primeira pessoa que vai entrar na loja pronta é os funcionários da fábrica. Nós vamos fazer uma festa para eles. Uhum. Porque eles têm que entender a A importância importância deles na deles cadeia. na cadeia. É. Que sem eles a gente podia fazer todo o Uhum. planejamento de marketing, Sim. todo o design, tudo. Sim. E se não tiver eles, não adiantou nada para nós. Sim. Sim. Então acho que isso é muito importante, é você acender neles essa vontade de pertencimento, De de pertencimento. comunidade. Eu acho Sim. que isso, o luxo faz muito isso. Sim. A gente tem que cuidar disso. Então, assim, As marcas de Quiet Luxury faz isso muito bem, né? Eu tava voltando para Emily de novo, eles fazem também nessa última temporada um paralelo com uma marca lá de um namorado italiano novo que aparece dela, e é um paralelo com Brunello Cucinelli, sim, que é uma marca Quiet Luxury. somente que ninguém conhece. Quem conhece, conhece. Quem não conhece, não conhece. Exatamente, e que tá lá, eles mostram isso na série com uma marca, né, imaginária, que é de uma família ali centenária, é de uma região específica da Itália, que toda a comunidade vive em função da marca há anos e anos, então gerações e gerações vivem em função, trabalham na fábrica, trabalham na extração de matéria-prima e produzem tudo, e aí também eles discutem um grande dilema que é uma marca dessa aí para um grande grupo, Sim, né? que E muita aí se expandir de uma maneira que talvez, né, se perca no caminho. se perca no caminho esse DNA. DNA. Mas eu acho que isso é bacana, assim, sabe? De também esses paralelos são importantes da gente entender, o- é, é, de novo, que essas marcas fazem bem, a importância do contexto do todo mundo, Do né? pertencimento. Que, gente, assim, é que a gente estava falando, né, um pouco antes aqui da gente começar, a gente estava falando da escassez da mão de obra no mercado de luxo. Sim, principalmente. É uma loucura isso. E vai ser cada vez mais. Eu Porque vejo, não tem o artesão, não tem mais. tem a pessoa que fica lá no relógio horas e horas ali, né? Não tem mais isso. Eu vejo no meu mercado atual de cristaleria. Eu fui conhecer uma fábrica, 80 anos, não é tão velha. Ele tinha 108 funcionários há 10 anos, hoje ele tem 12. Ele falou, eu não consigo ter mais. E eu não sei quanto esses 12 quiser aposentarem. Acabou. Acabou. Não tenho jovens querendo fazer esse tipo de negócio. Sim, sim. Então hoje a juventude acha que a internet é fácil. Hoje eu comecei a trabalhar, amanhã já sou gerente, depois já sou CEO, e eu que mando, eu que... Isso existe, também precisa dessas pessoas, mas precisa, eu falo, o Brasil, a gente que conhece a Europa, assim, o brasileiro criou muita faculdade. Sim. As pessoas, todo mundo quer fazer faculdade. Exato. Eu tenho primos na Suíça, não é todo mundo que está preparado para a faculdade. Sim. Tem que ter o técnico, tem que ter a pessoa que talvez não... Todo mundo quer fazer, lógico, tem que evoluir, concordo, mas a gente precisa de toda a cadeia. Sim. Não é todo mundo tem que ser doutor. Todo mundo é importante. Todo mundo é importante, eu falo assim, todo mundo ganha e a roda tem que girar. Então a gente percebe o Brasil tem uma cultura que já vem há alguns anos por políticas, escolhas políticas, mas assim, mas eu digo, o técnico é muito, você essas são muito importantes São na muito nossa visão. importantes, Então, exato. pessoas ou cursos paralelos que ajudam as pessoas a entrar no mercado, como muitos cursos e universidades que fazem cursos paralelos, porque isso é importante. Todo mundo é importante na cadeia. Ninguém precisa ser formado na faculdade, estudar 4 anos para ser o... Exato. E acho que também... E o artesão, ele não estudou na faculdade, ele aprendeu com o dom dele. Não, exatamente. E o artesão, pra gente que tem essa cultura colonialista, como você falou no começo, é muito mal visto, né? Exato. Porque tá ligado ao escravo, à mão de obra, né, da mão mesmo, né? Da coisa que a gente desvaloriza. E é uma tristeza isso, gente. E como isso tem que ser valorizado. E vai ser pela escassez, pelo valor pago. A gente vê por quanto a gente começa um salário hoje. Eu falo, nossa fábrica custa muito porque a mão de obra custa muito caro. Porque a pessoa se doar para aquilo, hoje ela começa a olhar do lado, então se ela ficar, então a gente tem que pagar
muito bem esses funcionários. Claro, Então, claro. isso, consequentemente, no valor final, vai aumentar. Cada vez mais vai se tornar mais luxo, não só pelo produto, mas pelo Sim. custo. Não, e isso, você tocou num ponto muito importante que eu sempre falo, que assim, como a gente não tem essa cultura do entendimento do negócio de luxo, Sim, dessa cadeia, como você falou, as pessoas falam, nossa, mas por que que essa marca é cara? porque custa tão caro. Por que que custa tão caro? Gente, custa tão caro porque tem um contexto por trás Sim. disso gigantesco. É como você falou, é a qualidade, é o funcionário bem pago, É a né? matéria-prima, É é o matéria-prima, acabamento, é o a banho. inovação, como nós Sim. falamos agora, então constantemente investindo em tecnologia, em inovação. Buscar novos formatos, novas formas de fazer a mesma coisa, custando mais barato, usando menos água, usando menos energia, Exato. usando menos produtos químicos e tudo isso é importante. É. E, e aí só a gente perguntou, eu te perguntei, a gente foi para um outro caminho, mas assim, como é que você compara essas marcas que você trabalhou? Como é que Eu você digo, entende diferenças é, e similaridades? eu digo, Rimowa você trabalha com um alemão, que é exatamente técnico, que começo, meio, fim, decidiu, é isso, acabou, vamos fazer, tá tudo ok, todo mundo de acordo, ok. Aí você vai para uma empresa francesa, Christofle, 180 anos, uma empresa de um grupo, que não tem um dono, então a pessoa, assim, tudo aquilo é francês, assim, eu acho muito interessante a França, eles todos eles se sentem muito importantes, são importantes, mas assim, a decisão é muito vagarosa. Para Uhum, onde nós vamos? Quem decide? Por que vamos mudar? Como mudar? Então, assim, aí fui para uma outra marca, para Baccarat, a mesma coisa, muito francês, assim, tem todo um savoir-faire, tem todo, mas assim, como executivo, aquilo muitas vezes trava, sim, porque eles se acham bem posicionados, bem importantes, e nós temos que fazer o que eles acham, porque eles são... Muitas vezes não é assim, o Brasil é diferente. sim. E hoje uma marca brasileira que é completamente avessa, tipo, de uma cultura diferente, de um negócio diferente. A gente pertence a um grupo forte de classe B, C, D, e que hoje tem uma marca classe A Uhum, por produto, por preço, por posicionamento de mercado. Então, assim, você conseguir surfar nesse negócio, conseguir apresentar para o seu CEO que você precisa gastar XYZ para uma embalagem, que ele acha isso um absurdo. Por que que eu vou... Você fala, isso é é o, supérfluo, né? exatamente, põe numa caixa. Ou fazia, eu falo, a distribuição. Sim, Eu falo, eu trazia coisa da França, vinham da França para o Brasil, quebrava 2 peças. Hoje, para mandar do sul para o Brasil, para São Paulo, quebra 30 peças. Porque a pessoa acha que ela está acostumada a carregar outro tipo de produto. E por aham. mais que você fale, tome cuidado, coloque uma etiqueta, o papelão é mais fino, você não tem que inserir esse conhecimento. Eu falo, eu montei uma apostila para as pessoas entenderem, porque é uma cultura diferente. Então, acho que nessas marcas é muito... Eu falo, essas marcas que a gente vê no Brasil hoje, tantas marcas de tantos países diferentes, sua maioria da Europa ou Estados Unidos, mas assim, como cada um tem seu DNA e cada um Sim. consegue fazer a coisa acontecer naquele mercado. Mas você acha que a diferença, então, é o DNA ali do país, Não só como do executivo. do executivo? E da pessoa que você está lá, que eu falo, a gente sempre fala assim, você não trabalha para a empresa, você trabalha com a empresa e para o seu executivo. Sim, claro, Cada vez claro. mais a gente vê assim, principalmente quando você tem muita colaborador, você entende que você tem que, todo momento, estar cuidando de como você fala, como você se apresenta, como você é o líder dele, Uhum, porque eles vão uhum. te seguir, pro Sim, lado bom ou não. sim, Então você, como sim, executivo, você tem que estar sempre inovando, trazendo coisas novas para a coisa poder continuar, o fogo manter aceso, como você sim, colocou. E assim, eu falo, e o DNA de cada marca. E assim, sim. e a cultura é muito diferente. Eu Uhum. digo cultura empresarial. Você fala, mas como a gente olha para uma empresa, por que que essa empresa não foi, tipo, tem tanto mercado, por que ela não foi para frente? Porque ela não enxerga, a cultura dela é daquele jeito. E não Sim, vai mudar. Eu sim. trabalhei em empresas assim que eu hoje trabalho numa empresa que tem uma cultura muito forte, muito enraizada, uma cidade interior do Brasil. E eu não vai, como dizem, não foi eu querer mudar, eles não vão mudar. Então eu me adapto a eles, Sim, faço as minhas coisas, porque o sim, DNA deles é esse, a exato. cultura é isso. E se pega a cultura de um grande grupo, a gente volta a falar que ele consegue distribuir essa cultura para o mundo Uhum. até chegar no vendedor, eu digo, no segurança da loja, que ele também é Ele importante, ele também tem super que e ele entender tem que a entender. cultura daquela Sim, marca, a cultura daquele sim, produto, do que está se vendido ali. sim, muito bom. Com toda essa trajetória super rica,
O que você compartilha, né, de alguma experiência de mercado que realmente mudou profundamente a sua visão do que significa oferecer uma verdadeira experiência de luxo, né? É assim, Sim, na sua íntegra, né? O que é sim. isso do começo ao fim? Eu digo assim que a gente eu não diria que tinha uma coisa que muda. São muitas coisas que vão se acumulando e que faz a mudança no executivo ou no negócio acontecer. Mas eu falo assim, grandes experiências como você frequentar lugares possíveis pela representatividade de marca que você tem. Então, você poder entrar em palácios e em lugares que você jamais poderia estar ou conversar com pessoas que você jamais imaginaria conversar de uma maneira tão transparente, tão tranquila. Eu acho que assim, essa mudança de pessoa, essa mudança de negócio, vai se acumulando. A gente vai Uhum. criando experiências. Sim. Eu falo assim, você entrar numa loja hoje, qualquer loja, você, como executivo, você presta atenção no chão, na pessoa que está servindo, você presta atenção em todo O o nosso jogo. olho é É muito assim, para diferente. você entender se aquilo é fake, se aquilo a pessoa está Aham, vivenciando aquilo. aham. Muitas vezes você passa se você for a um shopping, você passa nessas lojas de grandes shoppings, que a pessoa está no celular, fala, nossa, essa vendedora veio estar prestando atenção, se entra alguém, está É, brincando. Muitas é. vezes ela está fazendo uma venda. Sim, Entendeu? Então eu sim. falo assim, essa mudança de você conseguir falar com qualquer pessoa no mundo. Uhum. Isso eu falo, isso é uma coisa que, quando eu comecei lá atrás, a gente tinha, como eu estava comentando no começo, com a Fabi, nós para chegar no diretor, no presidente, que geralmente é o nosso cliente, você passava por secretária, por isso, por telefone, e e-mail, e se davam. A pessoa é inacessível. Exatamente, porque tipo, um executivo, então, tipo, Uhum. e muitas vezes ia comprar, eu lembro, eu vendia joia. Não vai falar que é da joalheria, porque muitas vezes não está comprando para ele, está comprando para outra pessoa, e Aham. você vai quebrar Eu o. já trabalhei em joalheria também. Então a gente tem que ter toda uma política de você Aham. falar, eu sou de tal lugar, e hoje em dia você tem o WhatsApp da pessoa. Sim. Eu acho que isso é o que mais, assim, É abriu. fascinante isso, né? E o que vai ser daqui a tantos anos? E assim, o que mais me fascina nisso é que, assim, de uma vez por todas a gente tá entendendo que todo mundo é gente, né? Sim, e comum. Comum. As pessoas têm necessidades. Muitas vezes eu Exato. tenho um cliente que, tipo, convida a gente para almoçar para contar da vida dele. E Exato. você tem que ter tempo, você Exato. tem que ter assunto. Eu falo, ser um vendedor de luxo não é você ser um ótimo vendedor. Porque Não. assim, um ótimo vendedor, ele vende qualquer coisa. Sim. Um vendedor de luxo, a pessoa vai comprar se ela tiver dinheiro. Você pode ser o melhor vendedor do mundo. Se você oferecer um produto que a pessoa não consegue comprar, você pode falar todas as qualidades, tudo. Chega um momento que a pessoa fala muito obrigado e vai embora. Exato. E Exato. muitas vezes você não é um bom vendedor. E a Aham. pessoa olhou aquela, gostei, vou levar. É. Você não precisou falar nada, você vai organizar. Exato. Então, acho que isso é uma coisa muito fascinante. E é muito importante, quando eu dou treinamento de mercado de luxo, eu sempre falo assim para as pessoas, eu falo, gente, é importante você ter repertório. Sim, você tem assunto. Assunto. Você fala, tipo, tal restaurante, tal viagem, tal lugar. Gente, cria uma conexão Porque a ali. pessoa se sente parte de você e você se sente Exato. parte da comunidade. É a melhor Porque maneira. É a senão, melhor maneira. você um vendedor que sabe todas as técnicas, estudou no nosso negócio de luxo, Não tem não vai conexão, conseguir. esquece, não vai Não vai conseguir. conseguir. Exatamente. Ele não vai ser uma pessoa assim, por mais que muitas vezes a pessoa é uma pessoa muito simples, Sim, mas ela leu, ela sim, assistiu, hoje o sim. mundo está Ela é aí. rica de cultura. E ela consegue evoluir e consegue se dar muito bem nesse mercado. Exato, Ela consegue exato. conversar de igual, porque as pessoas É. gostam de conversar de De igual igual para para igual. igual. Sabe? Por Isso. mais que muitas vezes ela vai contar, que eu passei uma vez para um cliente, ele falou assim, eu vou trazer de tal lugar o meu produto. Eu falei, traz, você vai ver quando eu chegar na alfândega. Pode parar. Daí ele falou assim para mim, não, mas eu trago no meu avião, eu tenho meus contatos. Aí depois disso eu nunca mais. Nunca mais você falou nada. Cada um sabe o que pode. A gente Exato. muitas vezes quer, tipo, dar um. Então vai, traz. Aham. Pra você ver quanto você vai pagar. E ele falou, não, eu trago no meu avião. É. Então, assim, eu falo, isso a gente vai aprendendo com a vida. Sim, Então, sim. assim, eu acho que isso é uma evolução. E eu falo, isso é que faz a gente o diferente hoje. Muito bom. E aí, André, assim, o que você poderia falar para que, assim, deixar como um recado que você realmente entende que são as tendências do futuro, né, para os próximos anos aí, e futuro, digo, a médio e a longo prazo, né, para que essa
essa chama que nós falamos, né, continue acesa, e que, como a gente falou de tecnologia, de personalização, de sustentabilidade, além disso tudo, assim, o que, que vai fazer com que essas marcas continuem com as suas chamas acesas e, né, de 100 anos passarem para 300 anos Sim. e, né, serem marcas eternas? O que você Eu acha? acho que sim, tudo que nós já falamos aqui, eu acho que a autenticidade é muito importante. E eu diria o pertencimento. Você conseguir criar comunidades. Eu falo o ecossistema. O ecossistema. Hoje em dia, acho que isso é Uhum. muito importante. Do ecossistema, você está falando desde o produto que foi plantado, até a venda, até o consumo, até o descarte. Uhum. Falo, isso é muito importante, que é um outro assunto para o podcast, que é o second hand. Ah, sim. Que no Brasil ainda ele Tem preconceito. Ele é muito preconceituoso, Sim. Uhum. mas assim, bolsa, joia, essas coisas hoje é ok. Sim. Você vendeu, faço parte de alguns grupos, Uhum. até mesmo para ver o que é vendido, por quanto é vendido, para poder Sim. costumar isso. Sim. Então, isso assim, é uma coisa que isso quer dizer da sustentabilidade. Sim. Não é tudo que é jogado fora, ainda mais com a marca, ela gastou tipo um vestido 100 horas para ser feito. Sim. Que nem estava falando, um vestido da Celine Dion que cantou na Olimpíada. Foram 100 horas eu vi que a Dior construção para fazer um vestido. Agora esse vestido vai ser tipo, usou uma vez, 2 vezes. Nunca mais vai usar? Não pode. Isso tem uma história, tem um momento. Então, se eu vejo a Christofle, que é um produto de prataria, quantas pessoas, o Brasil consumiu muito esse produto de mesa posta, o Brasil gosta de mesa posta. Uhum. O quanto isso funciona hoje, a marca não entendeu que isso é um mercado muito grande. Uhum. Que algumas pessoas consigam entender. Então, eu acho que assim, essa questão de second hand, isso é o futuro. É você, tipo, não é tudo descartável. Absolutamente. E o nosso mercado, ele não é descartável. Ele não pode ser descartável. Sim. Porque existe um investimento de pessoas na construção, no desenvolvimento, na criação. Então, acho que assim, o futuro disso é você pensar na sustentabilidade, na inovação, de como você vai atingir essa geração que está vindo de consumidor novo, como você vai criar esse ecossistema, porque as pessoas precisam se sentir pertencentes. Sim. Hoje, com a questão das mídias sociais, todo mundo acha que todo mundo é feliz, que todo mundo compra coisa bonita, todo mundo está contente. Não é assim. Então, a gente sabe que as pessoas são pessoas naturais. Coleções, né, de bolsas, caríssimas, sapatos, né? Relógios. Isso existe? Existe. Existe. Mas existe. É pro 0 ponto. Por mais que você olhe e você fala, não, um dia eu vou chegar lá. Mas será que você precisa chegar lá? Os meus alunos falam, não, assim, isso existe. Eu falo assim, existe. Tem assim, a pirâmide, sabe o topo do topo ali, que é o 0,00? Existe. E vai ali, continuar né? existindo. Mas será que você precisa estar lá? Será que você precisa... Então, por isso que eu falo, as pessoas vão começar a entender isso. Hoje, falando de Brasil, né? Porque a Europa já está um pouco mais madura, Sim. ela enxerga de uma forma diferente, mas o Brasil, acho que assim, a gente tem muito para evoluir. Sim. Nós temos muito mercado, nós temos Sim. muita coisa para fazer, nós temos muito dinheiro em jogo nesse tipo de negócio. Uhum. E eu acho que o nosso futuro é continuar cuidando disso e cuidar de gente. É para a pessoa que desenha, é a pessoa que produz, é a pessoa que vende, é a pessoa que compra, é a pessoa que usa. Por tudo que tem um serviço bacana. Se faltar alguém nesse sistema... É você pensar na pessoa, Sim. no cidadão, Sim. E criar esse ecossistema do pertencimento. Eu acho que isso é o futuro. Muito bom, André, muito bom. Bom, André, eu queria, assim, muito agradecer você ter vindo aqui no Luxologia, desmistificar o luxo com a gente, né? Falar de luxo como negócio, né? Não como com as coisas todas distorcidas que colocaram na nossa cabeça, né? E foi um prazer realmente enorme te receber aqui. Eu acho que você vai ter que voltar algumas vezes, tá? Sei que você é uma pessoa muito, assim, requisitada, mas vai ter que voltar para a gente falar de todos esses assuntos. Acho que second hand é uma coisa que a gente precisa falar mais, é super importante. Depois a gente conversa para você voltar. E é isso, assim, muito obrigada. Eu acho que pessoas como você que tem essa vivência são raras no Brasil. E a gente precisa, né, como aqui no podcast, dar voz para pessoas como você para falar do luxo de uma outra maneira, que é o nosso objetivo maior aqui no Luxologia. Sim, eu falo, é um mercado muito específico. Muito eu falo, as grandes marcas trazem executivo de fora, porque às vezes não acham no Brasil, porque tem que vir, porque tem que trazer a cultura. Mas eu acho que tem muita gente boa vindo por aí. Sim. E eu falo, arregaçar a manga, trabalhar, é você saber que você tem que aprender
a tratar bem o cliente até você ser executivo. Você não vai começar em 1 mês e 2 meses, como nosso juventude acha que você tem que vender, tem que saber o que é a dureza de você conseguir fazer um negócio, ou uma frustração que estava com o negócio pronto, tudo aquilo, ganha, já fez até as contas, comissão, porque nós temos comissões boas, e de repente o cliente fala assim, não, muito obrigado, não quero. Mas por quê? Te dou um desconto? Não quero. Sim. Porque ele não precisa daquilo especificamente. Sim. Então, assim, talvez eu falo, quando eu vendia joia, a pessoa fala assim, não deixa a pessoa ir para casa sem comprar. Porque se ela chegar em casa e vai pensar, por que eu vou gastar todo o dinheiro num produto que eu não preciso? Então você venda aquilo, nem que você participe, mas você tem que, a pessoa tem que, e ela tem que sair feliz. Então acho que isso é o futuro. Então, não assim, com o peso na consciência, aí comprei um não, troço caro. Exatamente. Então, assim, e nosso mercado não pode ser. Então, assim, a gente tem que passar por isso para você evoluir e depois você respeitar e você estar do lado de pessoas. Muito bom. Eu agradeço muito, foi um prazer. O que puder cooperar, a gente está à disposição. Muito Espero obrigada. vê-los de novo. Desejo sucesso. Com certeza, obrigada. Eu sei que eu desde 2000 comecei algumas coisas de curso também sobre com isso. A gente sabe quanta dificuldade de você ter profissionais para falar. Ter formação nesse assunto. Exatamente. Muitas das pessoas que você olha, um executivo da Audi, você vai falar com ele, eu não posso falar. Você fala, mas me ajuda, não posso, por uma legislação, por isso, por aquilo. Então, é difícil você ter pessoas para falar. E, por outro lado, as pessoas querem te escutar, querem ouvir. Por isso que a gente fala isso, dá tanto... E é isso, é desmistificar. Exatamente. É isso. Porque são pessoas normais. Exato. Que trabalham, que cumprem horário, que cumprem agenda, que cumprem budget. Que tem perrengue. Que tem perrengue, exatamente. Que aquilo é muito bom. Perde avião, que vai, perde tudo e dá tudo certo. Obrigada, André. Bom, você que acompanhou a gente aqui, temos muito mais coisas para falar sobre a desmistificação do mercado de luxo no Brasil e no mundo. Obrigada por hoje e eu vejo você no próximo Luxologia. Um abraço, obrigado. Este podcast foi produzido pela Tumpats.